Boa tarde, você em casa, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Vem nesta tarde falar com o Dr. Rodrigo Alencar, urologista, professor da Universidade do Estado, médico da Unigarço, médico do Hospital Saúde da Mulher e meu irmão. Por contrapartida, nós vamos falar hoje sobre distúrbios miccionais. Você vai saber daqui a pouco o que é isso. Aguarde, ansioso na sua casa. Um beijo, até daqui a pouco. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Eventos são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o matelacê, que é a marca registrada da loja. O matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici, que foi a pessoa responsável por introduzir o balé nas cortes europeias. Como a sapatilha remete ao balé, nada mais apropriado do que batizá-la com o nome de uma rainha tão importante nessa arte que é a dança. Temos também a ocasião Weekend, que é uma proposta mais leve, mais informal, para passeios, fins de semana. Um exemplo são as bolsas tiracolo, que tem com alça em couro e correntes, com estampas diversas, podem ser floridas ou em couro prensado, que dá o efeito do matelacê. E as espadrilhas, que são esses sapatos com o solado em corda. Esse tipo de corda é chamado de esparto, que dá o nome ao sapato. São sapatos que estão super em alta tendência no momento, são super confortáveis e ideais para o dia a dia. E as ocasiões, festa e evento, que são produtos mais sofisticados, especiais, com detalhes em brilhos, em pedrarias. Essa é uma clutch em nobuque, que é a parte interna do couro. O processo de curtimento do nobuque, ele é bem parecido com o couro tradicional, liso, sendo que ele passa por um processo de esponjamento para ter esse efeito camurçado. Os detalhes em pedraria também dão um ar sofisticado, elegante à peça. O escarpão é um clássico em qualquer lugar do mundo. Esse modelo, mais precisamente, vem com esses detalhes em brilho, fazendo com que ele fique ainda mais sofisticado, mais especial. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Bem-vindos novamente, boa tarde. Depois desse almoço bem gostoso com a sua família, você vai curtir o nosso programa Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, nesta tarde de domingo, recebendo o Dr. Rodrigo Alencar, meu queridíssimo irmão, urologista, que vai falar pra gente. Mano, obrigado por ter aceitado pela 20ª vez, você já vem aqui no nosso programa, quase um diretor executivo do nosso programa. A gente vai falar para o nosso telespectador, mano, sobre distúrbios miccionais. A gente, às vezes, recebe no consultório aquelas pessoas de 50, 60 anos que tosse, perde urina, sobe uma escada, perde urina. O que é isso, mano? Por que ocorre? Tem homem também? O que acontece? Incontinência? Qual é a diferença para o nosso telespectador? Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra sempre estar aqui, poder trazer um pouquinho de informação e esclarecimento para os seus espectadores.
No caso específico de tossir e perder urina involuntariamente, é o que a gente chama de incontinência urinária aos esforços. Isso é mais comum nas mulheres e acontece principalmente por uma perda no tônus da musculatura pélvica. Isso pode acontecer com envelhecimento ou em mulheres que tiveram várias gestações, principalmente parto por via vaginal. E essas mulheres, a partir dos 50 anos, começam a perder urina involuntariamente quando faz algum esforço. Uma tosse, um espirro, um exercício de academia, corrida. Isso tudo faz com que elas percam urina. Pode acontecer em homem... Que idade, mano? Principalmente depois dos 50 anos, mas pode acontecer mais cedo. É mais frequente depois dos 50. Em homem também pode acontecer esse tipo de incontinência, porque essa é uma das formas das incontinências urinárias. Em homem isso é mais comum naqueles casos de homem que foi submetido a uma cirurgia radical da pelve, né, como cirurgias da próstata, principalmente homens que fizeram radioterapia ou outros tratamentos oncológicos para a pelve. Aí a musculatura da pelve que auxilia na continência fica mais enfraquecida e esses homens tendem a perder urina involuntariamente aos esforços. Problemas de coluna, as hérnias nas pessoas, nas mulheres, também nos homens, podem determinar também algum grau de incontinência, Rodrigo? Sim, a hérnia discal, mas aí são casos mais graves, onde ocorre compressão de raízes nervosas, casos mais extremos, pode acontecer até paciente ter casos de plegias, né, de limitação motora, de paralisia. E também pode levar a quadros de incontinência, alterações do controle urinário. Depende da altura da coluna, do nível da coluna onde está sendo a compressão, mas só em casos mais extremos. Não é qualquer tipo de hérnia de coluna que leva, só casos mais graves, mais agressivos. Essas mulheres de 50 anos que tiveram o parto normal, uma quantidade elevada de parto normal, também predispõe a essa incontinência urinária? Tem alguma coisa a ver com isso, Rodrigo Alencar? Sim, assim, a quantidade de gestações, o número de gestações e o parto sendo por via vaginal, que é o parto normal, a mulher tem mais chance, mais risco de no futuro desenvolver incontinência urinária. Mas também está ligado ao parto por via abdominal, que é a famosa cesariana, né? E é muito mais comum, como a gente está falando, esse tipo de incontinência em mulher. Mas a gente não pode esquecer de um distúrbio miccional que é pouco conversado, que as pessoas conhecem pouco, que é a bexiga hiperativa. É um tipo de distúrbio miccional diferente. Ele é muito frequente, quase 20% da população bexiga tem. hiperativa, pessoa que urina muito, é isso? Isso, mais ou menos. Exatamente. Certo. Em torno de 17% da população é a prevalência. 17%? É mais frequente do que pressão alta, é mais prevalente do que diabetes. Só que a maioria dos pacientes desconhecem, não sabem que tem, acha que é normal ele urinar muito frequentemente. A bexiga hiperativa, para as pessoas entenderem, eu vou explicar um pouquinho de como funciona a bexiga. A bexiga ela tem duas fases no ciclo dela. Uma fase onde ela está armazenando a urina e quando ela tem colocando urina ali, vai caindo do rim e vai tufando. Exatamente. E nessa fase ela deve estar relaxada. Ela é um músculo. Certo. E na fase de esvaziamento, que é quando acontece a contração da bexiga. Aí ela está enchendo, para de encher, ela se contrai para empurrar a urina. Exatamente, para se esvaziar. Certo. Essa é a fisiologia normal da bexiga. O paciente com bexiga hiperativa, ele desenvolve contrações da bexiga, são contrações involuntárias, ele não controla. Nesse período que era para estar relaxando, ele tem contrações. Isso, sem que essa contração aconteça com muita urina dentro. Ah, entendi. Com pouca urina dentro da bexiga, numa fase onde ela deveria estar relaxada, a bexiga se contrai. Aí ele tem vontade de urinar. Aí ele tem uma vontade, a gente chama de imperiosa. Em grande parte das vezes ele não consegue nem controlar, ele tem que correr para o banheiro. A gente chama isso de urgência miccional. E quando acontece nesse trajeto até o banheiro, ele perder a urina, ele se molhar, aí a gente chama de incontinência.
é o paciente que tem a urgência miccional e não consegue chegar até o banheiro, que é uma contração muito intensa e ele não tem os mecanismos de controle íntegros para evitar que ele se urine. Então ele perde a urina. Então a bexiga hiperativa conceitualmente é o paciente que tem um aumento da frequência urinária associada ou não a uma urgência miccional e também a urge e incontinência. Então ele pode ou não ter a perda de urina. Então, é importante isso para o nosso telespectador entender que nós estávamos falando de incontinência urinária. Tem a bexiga, tem a uretra e tem a musculatura do períneo feminino, principalmente, que mantém essa integridade da fisiologia urinária. Esta mulher de 50, 60 anos, que teve múltiplos partos, que o períneo já está mais frouxo, essa uretra desce um pouquinho a sua angulação e ela tem essa perda de urina aos esforços, incontinência urinária aos esforços. Depois nós vamos falar do tratamento. Mas o Dr. Rodrigo está falando de uma patologia importante que acomete 17%, uma quantidade muito grande da população, que é a bexiga hiperativa. Exatamente. Isso é muito importante você saber. Talvez você tenha e nem saiba, talvez a sua esposa tenha e você não sabe. Então prestem atenção na explicação detalhada do Dr. Rodrigo. Continuando, mano. Isso. Então, o paciente tem essa frequência urinária aumentada. Aí se pergunta, mas o que é uma frequência urinária aumentada? A gente costuma entender como frequência aumentada é aquela frequência que atrapalha as atividades do dia a dia. Né? Então, se a pessoa precisa ir ao banheiro a cada 30 minutos, a cada hora, ela sente vontade de fazer xixi, de urinar, e ela se sente incomodada com aquilo, então isso é um aumento da frequência urinária. Não é normal. A partir do momento que traz transtorno social, que traz inconveniente nas atividades do dia a dia, a gente trata isso como uma anormalidade. Então, muitas pessoas têm essa frequência aumentada, mas elas se adaptam, né, de maneira a conviver e não ter isso como uma doença, mas é um problema que precisa ser tratado. Né? Só um minuto, doutor Rodrigo. Então, vamos dizer assim, o aumento da frequência urinária e o volume urinário nessa hora, é pequeno, grande, como é que é? Na grande maioria das vezes é volume pequeno, porque o paciente não conseguiu ficar um tempo longo para encher a bexiga. Então ele vai urinar a cada 40 minutos, a cada hora, pequenos volumes. E de noite, para dormir? Também acontece à noite. Aí a gente chama de... exatamente. A pessoa acorda muitas vezes à noite para urinar. Agora, temos que diferenciar esse quadro daquele paciente que ingere água, líquidos, de forma exagerada, que pode acontecer. O paciente queixa-se que urina muito, mas quando você vai conversar com ele, ele ingere uma quantidade exagerada de líquido. Então, ele vai urinar grandes volumes várias vezes ao dia. Dr. Rodrigo Alencar, qual é a causa da bexiga hiperativa? Hoje, a gente não tem uma etiologia, uma causa específica. O que a gente sabe, o que pode piorar a sintomatologia e o que pode melhorar. Né? Então, como eu falei... Tem idade que acomete mais? Essa frequência ela aumenta com a idade, mas ela pode acontecer desde bem cedo. Eu já tive pacientes com 15 anos, 14 anos de idade com quadros exagerados de bexiga hiperativa, bem exuberante mesmo. Mas é mais frequente enquanto mais velho. Poxa, então você acabou de ter uma dica bem atualizada do Dr. Rodrigo Alencar. Nós precisamos voltar no próximo bloco para comentar com você Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo o Dr. Rodrigo Alencar, urologista, falando de incontinência urinária, distúrbio da micção. Aguarde, não perca, chame mais gente para sua sala, venha ver o nosso programa Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo K. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará.
nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina. Nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também. Ele é em couro, todo em couro. Super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, uma palmilha dentro de poliuretano, é muito, muito confortável mesmo, nossos clientes adoram. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja. Nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Então, voltando com o Dr. Rodrigo Alencar, urologista, para você lembrar os distúrbios miccionais que a gente estava falando há pouco, a incontinência urinária e a bexiga hiperativa. Existe, mano, para terminar, para definir a bexiga hiperativa, algum alimento, algum líquido que estimule essa bexiga mais ainda a ficar hiperativa? Pois é, o tratamento da bexiga hiperativa, ela compreende uma série de cuidados. Mudança de hábitos. Exatamente. Dentro desses cuidados, a gente engloba o que a gente chama de mudança comportamental. Nessa mudança comportamental, tem as restrições alimentares e de líquido. Então, tem que se evitar alguns líquidos, alguns alimentos, como, por exemplo, alimentos ricos em cafeína. A cafeína, isso aqui que eu estou tomando, então, aumenta a bexiga hiperativa. Aumenta a contração vesical. Então, a gente recomenda que os pacientes cortem a cafeína. Cafeína que está presente no café, no chá verde, nos energéticos, nos refrigerantes do tipo cola. A gente também recomenda evitar condimentos fortes, como pimenta do reino. A gente também recomenda diminuir a ingesta de líquido para uma quantidade que seja o suficiente para saciar a sede plenamente. A pessoa não precisa ficar com sede, ela ingerir o líquido suficiente para saciar a sua sede. E que essa ingestão seja em pequenas frações. Evitar pegar um copo muito grande de água e beber todo de uma vez. Que ela beba esse líquido fracionadamente ao longo do dia. Além dessas mudanças comportamentais de alimento que eu estou falando, tem a mudança de comportamento, né? Na mudança de comportamento, a gente tem que ressaltar que quando ela estiver num ambiente que permita, ela tem que tentar segurar a urina. Aquele dogma antigo que a gente escuta, que as pessoas sempre dizem, que não faz mal segurar a urina, faz mal segurar o xixi e tal. No caso da bexiga hiperativa é o contrário. Faz bem. A pessoa tem que fazer isso como uma forma de treinar a bexiga, a gente chama de treinamento vesical.
porque sabe-se que essa contração ela é transitória, ela é passageira. Então, se ele conseguir segurar, não ir ao banheiro, fazer o xixi naquele momento que ele está tendo aquela vontade, a tendência é que em alguns minutos aquele desejo vai diminuir e vai passar. Isso como uma maneira de preservar a capacidade de elasticidade, de distensão da bexiga. Porque se ele começar a ir toda vez que tem vontade, toda vez que tem uma contração, a bexiga vai ficando com pequena capacidade. Então ele tem que segurar para que essa bexiga se encha mais. Qual é a capacidade média da bexiga, mano? Em torno de 400 ml. A gente chama de capacidade sistométrica. Aí tem a capacidade sistométrica máxima, que é quando a pessoa não aguenta o limite, é em torno de 500 ml. Tem pessoas que têm uma capacidade um pouquinho maior, outras um pouco menor, isso depende da compleição da pessoa, da estatura, do peso, da genética da pessoa. Que bom, então você está vendo o Dr. Rodrigo Alencar falando dessa bexiga hiperativa, que é uma doença que às vezes até você tem aí em casa, né? Pense bem, procure o seu urologista, procure o Dr. Rodrigo Alencar na Unigasto, 3246-3939 e marque a sua consulta. O tratamento da incontinência urinária. Eu queria que o Dr. Rodrigo definisse o que há de mais moderno, de mais novo. Antigamente se fazia muito perineoplastia, cirurgia de Bush, um monte de cirurgias para tentar conter essa incontinência urinária. Por favor, doutor Rodrigo. Tentando resumir um pouquinho o tratamento, porque ele é bem amplo e complexo e aí não existe consenso absoluto. Existe exame para fazer, para a pessoa saber se tem incontinência? Sim. O exame que mais traz informação é a urodinâmica. É um exame um pouquinho invasivo, por causa das colocações de sonda, mas é um exame que traz informação suficiente para você estabelecer qual é o tipo de incontinência e melhor direcionar o tratamento. Certo. Lembrando que pelo menos 1/3 dos pacientes que têm bexiga hiperativa, o exame de urodinâmica vai estar normal. Então, é preciso ter uma boa conversa com o paciente, entender a rotina. Mais clínico do que de exame para hiperativo. Porque 1/3 o exame é normal. E excluir outras causas de aumento de frequência urinária, né? E volume urinário, diabetes, infecções urinárias, cálculos urinários e outros problemas associados. Mas voltando para o tratamento de forma resumida, no caso da bexiga hiperativa, e aí a gente vai falar em seguida das incontinências, é feito esse treinamento e essa mudança de comportamento e essas alterações alimentares que eu falei. Em seguida, não tendo uma melhora suficiente, você indica fisioterapia. Eu tenho preferência por indicar fisioterapia. Certo. Aí tem fisioterapias de reabilitação pélvica, que aí já é um outro capítulo, né, que até te recomendo um programa só para isso. Vamos fazer. E em seguida medicações que relaxam a musculatura, só que as pessoas têm que entender que essas medicações elas vão ser usadas no longo prazo, porque esse é um problema que não tem uma cura, ele tem um tratamento. E a pessoa muda os hábitos de maneira a conseguir conviver com aquilo e melhorar a qualidade de vida. Em casos mais graves, onde a incontinência é muito severa, no caso da bexiga hiperativa, você pode lançar mão de aplicações na bexiga com botox, que é uma toxina que relaxa a musculatura da bexiga. Também dentro da bexiga? Dentro da bexiga. Você faz cistoscopia, vai lá para cistoscopia, você faz aplica na parede. Aplicação de 100 pontos de botox na bexiga, em geralmente 100 unidades, podendo ir a 200, em alguns casos até 300, mas principalmente 100. Na mucosa da bexiga, injeta ali. Que legal. Isso dura 6 meses a 9 meses, o efeito. Depois, quando os sintomas voltam, você precisa fazer uma nova aplicação. Para a bexiga hiperativa. Aplicação de botox intravesical. Que bom que o Dr. Rodrigo está trazendo essa novidade, esse tratamento, essa coisa moderna que é botox intravesical. E tem casos, aí são casos muito extremos, que são até raros, onde você tem que usar implante de eletrodos na coluna da pessoa. E esses eletrodos, eles disparam pequenos choques de maneira a relaxar a bexiga. São casos bem extremos. Isso é um tratamento muito restrito, mas ele pode ser usado. Isso tudo no caso das contrações da bexiga, que leva ao quadro de urge incontinência.
Certo. Naquele primeiro tipo de incontinência que foi conversado, que era ao esforço, aí entram as cirurgias, que são cirurgias hoje em dia para você mudar a angulação da uretra, igual você falou, que a uretra perde a angulação, você tenta recuperar fazendo uma suspensão da uretra. Você coloca uma pequena faixa de tela e suspende, através de 2 furinhos que são feitos ao lado da uretra da paciente, no caso das mulheres. Só para o nosso telespectador entender, vamos então operar uma mulher de 50 anos, que tem incontinência urinária aos esforços, vai subir uma escada, tosse, perde urina. Fez os exames da urodinâmica, passou com o Dr. Rodrigo, fez o pré-operatório, toma uma raquianestesia? Sim. Toma raquianestesia na coluna, deita na posição de perineoplastia ali, perninha na coluna, e aí passa 2 agulhas. Passa um espéculo vaginal, não precisa de espéculo vaginal? Passa um espéculo vaginal. E aí na vagina que faz esses furos? Por fora, você faz uma pequena incisão por dentro da vagina, incisão de 1 centímetro, e faz 2 pequenos furos na coxa da paciente. Laterais? Na coxa. Na coxa, tá. E aí você tem dois tipos de técnica. Uma que você passa a agulha por dentro dessa pequena incisão, e tem outra técnica que você passa as agulhas por fora, pela coxa da paciente, saindo por dentro da vagina. E aí você ancora ali uma pequena faixa de tela, é um material sintético, e ele fica sustentando a uretra média. Como se fosse uma meia de mulher, cheia de tramazinha, como se fosse uma rede de pesca bem fininha, com esse tecido bem... Quanto mede essa tela, mano? Geralmente ela depende muito do modelo, ela pode medir 10, 20 centímetros, e hoje tem uma técnica que é mais recente, que é o mini sling, porque essa primeira técnica chama sling, mas tem o mini sling, onde aí a tela ela é muito menor, ela é em torno de 5 centímetros de extensão. Aí essa tela, a uretra está aqui, essa tela pega transversal. Fica ancorando a uretra. E ela não invade a uretra, ela não penetra, ela não absorve, ela não obstrui. Esse é um perigo que acontece, é um tipo de complicação possível, que chama quando tem extrusão da tela. Se o paciente não tem uma uretra muito boa, ou ela é colocada muito apertada, muito justa, então você pode ter retenção urinária, ficar com a urina presa, ao invés de ficar com a urina solta, fica com a urina presa. Passa sonda nesse paciente? Passa sonda, fica 24 horas de sonda. 24 horas 24 horas internado, vai embora no dia seguinte. Geralmente, o resultado, em 85% das vezes, o paciente já nos primeiros dias já não perde mais urina aos esforços. Ou seja, e a cirurgia de perineoplastia fazia mais ou menos isso antigamente? A cirurgia de perineoplastia, ela tem o propósito de reconstruir a parede anterior da vagina, que sustenta a bexiga. Nas pacientes que estão com isso deteriorado, a bexiga cede e tenta sair pela vagina. Certo. Então você volta com a bexiga e reconstrói essa parede anterior da vagina. Antigamente usava-se isso para continência. Só que a gente sabe que isso melhora por 6 meses. Depois de 6 meses, o paciente volta a perder urina. Mesmo não ocorrendo o desabamento, ela volta a perder urina, porque aquele processo inflamatório ali, aquele edema, melhora a perda urinária. Mas, à medida que o processo inflamatório cede, a paciente volta a perder urina. Então, você viu aqui no Saúde e Bem-Estar, eu queria agradecer, poxa, mano, obrigado. Com certeza o Dr. Rodrigo Alencar vai voltar para falar da fisioterapia para o períneo, né? É uma coisa bem diferente para a gente passar para você essa informação. Falou hoje do botox intravesical, falou da bexiga hiperativa, falou da incontinência, do sling, essa cirurgia do sling. Um dia a gente pode acompanhar o Dr. Rodrigo para tentar fazer uma gravação e etc, para mostrar para você em casa. Estamos devendo para você uma cirurgiazinha bem legal dentro do centro cirúrgico para você acompanhar. Mano, muito obrigado, foi muito gostoso a nossa conversa. Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Curta o seu domingo com a família, faça as suas orações. Um beijo no coração, até domingo que vem. Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar.